Olá pessoal, na nossa aula de hoje será trabalhado o sistema visual. Então, sistemas sensoriais eles detectam luz. Então, a sensibilidade à luz, chamada de fotossensibilidade, ela é importante tanto para animais simples quanto para os animais mais complexos. A fotossensibilidade ela depende da capacidade das rodopsinas de absorverem fótons da luz. Nós vamos estudar aqui a rodopsina e ver que ela realmente é uma estrutura bem complexa e formada por diferentes proteínas. Tá? Então, nós temos aqui, inicialmente na ilustração, tá? Como o processo ocorre, então nós temos a luz, tá? Ela incide aqui sobre uma proteína, no caso aqui a rodopsina. Então aqui coloca, olha, fotorreceptor. A luz modifica a proteína receptora, iniciando uma cascata de eventos que controla um canal iônico, tá? Então a fotossensibilidade ela depende da capacidade das rodopsinas de absorverem fótons da luz e, como resultado, sofrerem uma alteração em sua conformação molecular. Então aqui na imagem seguinte nós podemos ver um detalhe aqui da rodopsina, tá? Ela é composta aqui por uma proteína, a opsina, tá? E por um outro grupo aqui não proteico. Então vocês podem observar aí. Então olha, uma molécula de rodopsina consiste aqui tanto nesse grupo opsina, tá? A opsina sozinha ela não é fotossensível, pessoal. Então aqui seria essa imagem, colocar um pouco para cá. Então ela tem também esse agrupamento não proteico que absorve luz. Esse agrupamento não proteico está aqui no detalhe, olha, mostrando aqui para vocês, tá? Esse agrupamento proteico que é responsável justamente pela sensibilidade à luz. Tá? Ele é chamado de 11-cis-retinal. E ele vai fazer o que? Ele vai absorver fótons da luz. E acontece uma coisa muito interessante quando isso ocorre. Ele sofre, né, uma transformação na sua estrutura tridimensional. Então, quando ele absorve fótons da luz, ele se transforma, né, em uma molécula chamada de ol-transretinal, capaz de alterar o potencial de membrana da célula fotorreceptora por meio de uma proteína G. Então, aqui, se você for olhar as informações nos balões, diz assim, olha, o 11-cis-retinal é sensível à luz. Então, quando ele absorve um fóton, ele é convertido numa outra forma, né, chamada de isômero. Ok? Então, essa forma dele, o ol-transretinal, consegue fazer com que ocorra uma mudança aqui na proteína G. No caso aqui, essa proteína G é a transducina. Ela é formada aqui por essas subunidades, alfa, beta e gama. Então, como vocês podem observar aqui no detalhe, acontece uma transformação nela. Então, você tem que, olha, o trifosfato de guanosina, ele é convertido a difosfato de guanosina. E isso aí vai destacar o que, olha, uma subunidade alfa dela, que vai estar envolvida na continuidade da transmissão do sinal para uma outra proteína, tá? Que nós vamos ver um pouco mais à frente. Aí aqui ainda no balão número 3, né, quando o ol-transretinal readquire a conformação 11-cis, ele volta a ser responsivo, ou seja, ele volta a se tornar capaz de receber fótons da luz. Então vamos observar aqui com maiores detalhes esse processo aqui nas células fotorreceptoras. Então aqui eu tenho para vocês, né, na imagem superior à esquerda, uma ilustração de células fotorreceptoras, aqui no caso bastonetes, e aqui os cones. Esses nomes para essas células fotorreceptoras é em alusão aí ao formato delas, tudo bem? Tá? Então aqui no exemplo vemos esse bastonete, tá? Que é uma célula fotorreceptora. O bastonete ele é um neurônio modificado, que não gera potenciais de ação. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Ele não gera, mas ele libera neurotransmissores em sua base. Aqui, olha, essa aqui é a base dele, tá? Então aqui ele vai liberar neurotransmissores, onde ele forma sinapses com neurônios do sistema visual.
Então aqui você vai ter células nervosas. Então esse bastonete ele vai liberar neurotransmissores para neurônios associados aí à transmissão dos sinais, tá? Que são iniciados pela presença de luz e que vão ser, né, direcionados futuramente para o córtex visual. Então, o que nós temos aqui? Os bastonetes, tá? Eles são basicamente responsáveis pela visão noturna. Quando você está naqueles ambientes com pouca luminosidade, por exemplo, a sala de um cinema, então aí os bastonetes eles são bastante úteis, tá? Então, nesse caso, um ambiente com pouca luz, o que acontece? O potencial de membrana dos bastonetes despolariza no escuro. Então, vocês podem ver aqui no detalhe, tá? Em torno de menos 40 milivolts. Então, aqui nós temos, olha, o potencial do receptor aqui, olha, do bastonete, nesses valores menos 35 até menos 55. Então, no escuro, o que nós temos, tá? É que os bastonetes eles ficam liberando aí os seus neurotransmissores. Isso no escuro. Presença de pouca luz, tá? Ambientes mal iluminados. Mas o que acontece quando você passa para um ambiente que tenha bastante luz, bastante luminosidade? Na presença de luz, o que acontece? O bastonete ele hiperpolariza. O que significa hiperpolarizar? O potencial de membrana fica mais negativo, tá? Então aqui, olha, presença de luz, olha, impulso de luz. Aqui você vê, olha, o potencial de membrana ele fica mais negativo, olha, mais próximo aqui desses valores, tá? Quando isso acontece, o bastonete ele começa a diminuir a liberação de neurotransmissores, ok? Então a presença de luz faz com que ele fique hiperpolarizado e com isso ele diminui a liberação aqui de neurotransmissores. De um modo geral, a luz ela causa o fechamento de canais iônicos como o de sódio e diminuindo a concentração de cargas positivas. Isso aqui nós vamos ver com maiores detalhes aqui nessa ilustração de baixo, tá? Então o que nós temos? Presença de luz. Aqui, olha, na célula, o que ela faz? Olha, presença de luz. Estão observando aqui? Ela vai causar aqui, olha, o fechamento desses canais iônicos aqui, por exemplo, canal de sódio, tá? Via o que? Rodopsina, aqui, olha, via rodopsina, via proteína G e por último aqui via fosfodiesterase. Então, como é que isso ocorre? Presença de luz, a luz vai o que? Vai ativar a rodopsina, que por sua vez vai agir sobre a proteína G, que vocês podem observar, né? Olha, a rodopsina absorve luz, aqui olha no balão 2, levando uma proteína G, no caso aqui a transducina, a converter trifosfato de guanosina em difosfato de guanosina, ok? Então a transducina ativada, né, libera uma de suas subunidades, que no caso aqui é a subunidade alfa, que ativa a fosfodiesterase. E a fosfodiesterase, por sua vez, o que ela faz? Ela causa a hidrólise, ou seja, ela vai inativar o monofosfato de guanosina cíclico nessa região, como vocês podem observar aqui, permitindo a entrada aqui de cargas positivas. Então, quando a fosfodiesterase ela hidrolisa essa molécula aqui, ela vai causar o fechamento desse canal iônico. Então, as cargas positivas elas não vão conseguir entrar. Embora aqui na imagem não apareça, mas o bastonete ele possui outros canais iônicos, como os canais de potássio, e eles ficam abertos, e o potássio ele vai saindo de dentro da célula. Então, com o tempo, o que você vai ter? Você vai ter uma redução na concentração de cargas positivas. Não está entrando novas cargas positivas e continua saindo cargas positivas por outros canais iônicos, que não aparecem aqui na ilustração. Então, qual é a tendência natural? Ocorrer a hiperpolarização da célula fotorreceptora, no caso aqui
do bastonete. Por isso que esse valor que estava em menos 35 começa a cair, olha, menos 45, até chegando próximo aqui de menos 55, ok? Então essa é uma via bastante interessante. Uma outra coisa importante é o seguinte: invertebrados eles apresentam uma variedade de sistemas visuais. Tá? Agora, fazendo uma comparação, né, com outros grupos zoológicos, aqui na ilustração, o que nós temos? Planárias obtêm informações sobre a direção relativa da luz a partir de células fotorreceptoras que estão aonde? Nos ocelos da planária. Então, esses ocelos são estruturas capazes de detectar contrastes, tá? Luminosos, mas eles não são capazes de formar imagens. Mas é importante, né, para um animal que pode estar se baseando justamente por esses estímulos luminosos para se aproximar da fonte de luz ou para se afastar eventualmente aí da fonte de luz, ok? No caso dos artrópodes, o que é que nós temos? Os artrópodes desenvolveram olhos compostos que lhes fornecem informações sobre padrões de luminosidade ou imagens do ambiente, tá, ok? Nós podemos ver na ilustração um exemplo, né, de olhos compostos. Aqui é o exemplo de olhos compostos da mosca das frutas. Então, de um modo geral, os olhos compostos dos artrópodes têm muitas unidades visuais independentes, como vocês podem observar aqui em B, tá? Chamadas de omatídeos. Então, aqui, olha, são várias unidades independentes. Os olhos das abelhas, por exemplo, contêm cerca de 15 mil dessas unidades, né, desses omatídeos, e cada uma das quais enxerga um estreito setor separado do campo visual. Além disso, muitos insetos têm visão em cores. É o caso aqui, por exemplo, das abelhas, que conseguem ter esse tipo de visão. Então, na imagem, nós podemos ver aí, né, esse olho da mosca, das frutas, com vários omatídeos. E no caso desse inseto, né, em particular, esses omatídeos, por exemplo, eles são muito úteis para detectar movimentos. Tá? Então, o inseto ele consegue perceber muito bem o movimento ao seu redor. Então, por isso que é muito difícil você conseguir combater as moscas. Porque quando você se aproxima delas, elas logo voam. Então, elas são muito rápidas mesmo. Então, é bem difícil conseguir pegar uma mosca assim, de surpresa, sem que ela perceba a sua aproximação. Uma outra coisa importante é o seguinte, né, que os olhos eles são capazes de formar imagens e eles evoluíram de forma independente. Então, nós podemos observar que a estrutura do olho, né, então você vai encontrar ela tanto em seres humanos, como, por exemplo, em outros animais, que é o caso dos cefalópodes, né, o caso do polvo. Então, olha, tanto vertebrados quanto molúsculos, tá, desenvolveram excepcional capacidade de formar imagens. Mas é importante ressaltar, né, que embora essas estruturas, né, embora esses órgãos sejam muito semelhantes, né, muito parecidos na sua anatomia, eles evoluíram de forma independente, tá? Ou seja, os olhos do polvo e os olhos das pessoas não descenderam de um mesmo ancestral comum, tá bom? Que tinha um olho semelhante ao que nós observamos aí na imagem e que deu origem ao olho do ser humano e ao olho do polvo, tá? Isso não aconteceu. Essas estruturas surgiram evolutivamente de forma independente aí nesses grupos, tudo bem? Isso aí é só para vocês terem em mente, tá? Então aqui nós podemos observar, né, o cristalino dos olhos vertebrados em A, aqui, olha, e dos cefalópodes, tá? Eles focam a imagem nas camadas de células fotorreceptoras na retina. Esse aqui é um padrão bem semelhante, tá? Então são algumas similaridades que ocorrem aí na natureza. Aqui nós podemos ver a anatomia externa do olho humano, tá? Algumas estruturas aqui que envolvem o olho, com o caso da pálpebra, tudo bem? Nós também temos a pupila, que fica aqui no centro, aqui da íris, né? A íris tem essa abertura, que é a pupila. Então aí geralmente ela tem uma coloração escura, mas às vezes ela pode ter outros tons, né? Tons de azul, de verde. Vamos continuar observando aqui como ocorre a projeção das imagens, né? Então nós temos o seguinte, olha, a projeção da imagem, ela geralmente ocorre de forma invertida na retina. Então aqui nós temos uma imagem, aqui, ó,
um determinado padrão de cores. Então, na retina, ocorre essa projeção de forma invertida, devido às próprias características da nossa lente aqui, do olho, né, do cristalino, que favorece aqui essa inversão aqui na posição da imagem. É isso que ele coloca, olha, a imagem projetada na retina está de cabeça para baixo. Só que nós não observamos os objetos de cabeça para baixo, tá? Geralmente, nós observamos os objetos na sua posição normal. Isso graças à ação aí do nosso encéfalo. Agora sim, de fato, pode acontecer que algumas pessoas elas não consigam fazer esse processamento no encéfalo, por exemplo, lá no córtex visual do lobo occipital. E aí, de fato, elas acabam vendo os objetos de cabeça para baixo. Existe, de fato, essa possibilidade de algumas pessoas verem os objetos todos invertidos. Acontece. Mas aí não é tão comum isso acontecer, tudo bem? Graças ao nosso encéfalo. Mamíferos e aves, né, focalizam objetos modificando a forma do cristalino. Olha, como vocês podem ver, os objetos eles ficam invertidos quando eles são projetados aqui na retina. Isso é uma característica mesmo da própria lente, né, do cristalino. É uma questão que também está relacionada às outras lentes. Né? Porque, olha, para a visão de objetos próximos, os músculos ciliares se contraem arredondando o cristalino, aproximar aqui a imagem na retina. No caso de objetos que estão mais distantes, como é o caso aqui, olha, dessa mosca, o que nós temos? Para a visão à distância, os músculos ciliares, aqui, ó, ciliares relaxam e os ligamentos suspensórios puxam o cristalino, que adquire uma forma achatada. Com isso, consegue projetar o objeto na posição correta aqui na retina. Tudo bem? Então, são coisas que a nossa lente, né, o cristalino, ele faz, tanto para objetos que estão aqui próximos, tá? Ele muda a sua forma, quanto para objetos que estão aqui, olha, longe. Tudo bem? Então, esses objetos longe, o cristalino também muda a sua forma. Defeitos visuais comuns podem ser corrigidos por lentes externas. O cristalino é uma lente, então por que você não usar uma lente para corrigir outra lente? Então, o que nós temos aqui, olha, as seguintes dificuldades visuais. Né? Nós temos aqui, olha, em A, tá? Nós temos aqui, olha, a hipermetropia, ou visão de longe, ocorre quando o ponto focal incide atrás da retina. Então, o ponto focal que deveria incidir a luz deveria ser aqui, ó. Só que acaba incidindo um pouquinho depois, né? Incide atrás da retina, tá? Então, pessoas com hipermetropia precisam apertar os olhos para ver objetos próximos, tá? Então, uma pessoa que tem hipermetropia tem essa dificuldade aí, tá? Ler e escrever, trabalhar no computador, desenhar por longos períodos pode causar fadiga ocular e dor de cabeça. Então, tudo isso aí para uma pessoa que tem aí hipermetropia. Então, quando você usa uma lente, tá? Para hipermetropia, você consegue corrigir essa situação aí. E aqui na figura B, aqui, olha, miopia ou visão de perto ocorre quando o ponto focal incide na frente da retina. Tá? Incidiu antes. Então fica difícil, né, pessoal? Se o ponto incidir antes da retina. Então, uma pessoa míope, ela consegue ver objetos próximos com nitidez, mas os distantes são visualizados como se estivessem embaçados ou desfocados. Aí, lá vai a pessoa usar óculos, tá? A miopia é corrigida com uma lente côncava, para projetar a imagem justamente na retina. No caso da hipermetropia, tem que ser usada aí uma lente convexa, mas o médico oftalmologista ele vai indicar a melhor lente para cada tipo de situação aí. Aqui só olhando na imagem, a situação da pessoa, né, com miopia, no caso uma miopia baixa de 0 a 3, né, aqui, olha, menos 3, já está vendo um pouquinho embaçado, né, consegue ver legal de perto, mas para longe está difícil. Menos 3 a menos 6 graus, né, miopia moderada, já está meio difícil, né, você ver de longe. E aqui, olha, de 6
Você já tem, olha, uma alta miopia, a pessoa já tem dificuldade de ver praticamente um palmo à sua frente, né? Então, a pessoa que realmente precisa utilizar lentes para auxiliar aí na correção visual. Bom, o processamento do sinal ele começa na retina, tá? Então, o que nós temos aqui? Olha, os fotorreceptores da retina humana são os cones e os bastonetes, tá? Então, veja bem, pessoal, a imagem ela se forma na retina e o processamento desse sinal já começa nas células que formam as diferentes camadas da retina. Lógico que o processamento da imagem vai de fato acontecer em grande parte no encéfalo, tá? no córtex visual, mas o processamento inicial já começa nas células da própria retina, ou seja, não são células que vão apenas receber o estímulo, mas elas já começam a fazer o processamento desse sinal aí. Então, o que nós temos? Nós temos os cones, né, em torno de 5 milhões, tá? E os bastonetes em torno de 100 milhões. Então, você observa aqui os bastonetes e aqui os cones. Mais uma vez, reitero que o nome dessas células fotorreceptoras ocorreram em alusão aos seus formatos anatômicos aí. Tranquilo? Aqui na ilustração nós podemos ver, tá, os cones e os bastonetes aqui, olha. Eles ficam aderidos aqui às células do epitélio pigmentado, tá? Essas células aqui, tudo bem? Os bastonetes, eles funcionam na presença de pouca luz e são responsáveis pela visão noturna, em que os objetos são vistos em preto e branco, em vez de em cores, tá? Aqui você observa os bastonetes. Então, os bastonetes eles são mais numerosos do que os cones, como nós vimos no slide anterior, uma proporção de 20:1, ok? Exceto na fóvea central, onde se encontra apenas cones, tá? Então aí é uma exceção, tá? E aqui os cones, né, essas células aqui, olha, os cones, eles são os responsáveis pela visão de alta acuidade e pela visão colorida durante o dia, quando a quantidade de luz ela é alta. Mas tanto cones quanto bastonetes, tá, vão liberar o que? Neurotransmissores aqui, olha, neurotransmissores aqui na sua base para outras células nervosas aqui. Nesse caso aqui, essa célula é chamada de célula bipolar. Tudo bem? E olha, mais uma vez aqui no detalhe, olha, a opsina, né, aqui, olha, participando desse importante processo aqui de transdução de sinal. A opsina juntamente com o retinal aqui, formando a rodopsina. Tudo bem? Como nós vimos nos slides anteriores. A retina humana ela possui 3 tipos de cones, tá? Em relação aos cones, nós não temos um único tipo, tá? Então, cada um desses cones, eles possuem moléculas de opsina distintas em relação ao comprimento de onda de luz que elas podem absorver. Então, nós podemos observar aqui que você tem diferentes comprimentos de onda, eles estão aqui ali em nanômetros, tá? Então, aí você tem frequências de ondas diferentes, aí você vai ter tipos de cones específicos para um tipo específico de comprimento de onda. Então, em razão disso, né, que você tem os cones, eles absorvem luz com comprimento de ondas distintos, tá? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo para vocês. O pigmento dos cones azuis, aqui olha, pigmento dos cones, aqui olha, espectro azul. O pigmento dos cones azuis absorve luz no mais estreito espectro de comprimento de onda. Aqui, como vocês podem observar, cara, nesse espectro aqui é bem estreito, tá? Vocês podem estar observando aqui, ó, tá mais estreito. Aqui você vai ter outros chamados de espectros de comprimento de onda para os outros cones, tá? Por exemplo, cones vermelhos. Você pode observar aqui que eles vão absorver luz em um espectro um pouco diferente dos cones azuis. E a retina humana ela é organizada em 5 camadas de neurônios que recebem a informação visual e a processam antes de ela
ser enviada, né? Então, antes da informação chegar no córtex visual, a informação não começa a ser processada ainda nas células da retina. Então, como é que funciona? A luz, né, ela incide aqui, olha, nessa região aqui da retina, tá? Então, ela vai chegar aqui nas células fotorreceptoras, no caso, cones e bastonetes. E esses cones e bastonetes vão liberar aqui, olha, neurotransmissores para outros neurônios, tá? Então, além dos cones e bastonetes, as células horizontais, vocês podem observar aqui, ó, célula horizontal, aqui, ó, células horizontais, que fazem sinapse com os fotorreceptores, tá? E com as células bipolares, tá? Aqui estão as células bipolares, células bipolares. Então, as células horizontais fazem essas ligações entre cones e bastonetes e as células bipolares. Aqui nós também temos as células amácrinas, que modulam a informação que flui entre as células bipolares, aqui, ó, entre as células bipolares, tá? E as células ganglionares, que são essas aqui, ó, células ganglionares. Tá? Então, mais uma vez, o estímulo ele chega aqui, né, o sinal luminoso ele chega aqui nas células fotorreceptoras, e a informação vai passando dessas células cones e bastonetes para as células bipolares até chegar nas células ganglionares e daí vai para o nervo óptico, tá, ok? Com destino aí ao córtex visual. Tudo bem, pessoal? Aqui na ilustração nós podemos ver também as camadas, né, de células aí da retina, tá? Você observa aí diferentes camadas, que você tem as células do epitélio pigmentado, você tem cones, você tem os bastonetes, você tem aqui as células horizontais, as bipolares, okay? E as células ganglionares, tá? Então a luz incide aqui e ela vai fazer o caminho inverso para enviar o sinal aí para os neurônios sensoriais do córtex visual, tá? Então os fotorreceptores da retina estão organizados em camadas, tá? E isso é uma coisa bem interessante podermos analisar. Então agora vamos ver, através de uma animação em 3D, como esse processo ocorre com maiores detalhes. Tudo bem? Aqui nessa animação nós podemos ver a estrutura externa do olho, né? Temos aqui no detalhe dessa animação, são os componentes do olho, tipo os músculos extraoculares, glândula lacrimal, a pupila, o nervo óptico que leva a informação sensorial para o córtex visual no lobo occipital. Então é uma estrutura bastante interessante para podermos analisar. Aqui nessa imagem, internamente podemos ver o olho num corte. Então aqui eu destaco para vocês algumas estruturas presentes aqui no olho humano. Como vocês podem observar, a íris, que tem uma abertura central, pupila, a córnea, responsável por focalizar a luz que chega aos olhos, tá? Temos também a mácula, que é a função de garantir uma visão centralizada. Temos a lente, ou cristalino, que tem uma função muito importante com relação à forma das imagens na retina. Aqui essa área, o que mais nós temos? Aqui podemos observar as camadas que formam a retina. Então, quando a luz ela chega aqui nas células fotorreceptoras, que estão, por sua vez, aqui na camada de células conhecidas como células do epitélio pigmentado, podemos observar que quando a luz incide sobre as células fotorreceptoras, o caso aí dos cones e bastonetes, eles liberam neurotransmissores que vão disparar potenciais de ação nos outros neurônios. Como vocês podem observar, células bipolares, células ganglionares. Então esse potencial de ação ele vai sendo disparado aí a partir das células fotorreceptoras. Em particular que as células fotorreceptoras, cones e bastonetes, eles liberam aí esses neurotransmissores. Então, aqui continuando, né, no processamento do sinal na retina, vários neurônios fazem sinapse com uma única célula pós-sináptica, como vocês viram lá na animação 3D,
O que nós temos aqui? Nós temos aqui, olha, que a informação que chega, né, até as células fotorreceptoras, elas são enviadas, né, via neurotransmissores, aqui nesse caso dos bastonetes, para as células bipolares e daí para a célula ganglionar, né, e daí vai para o nervo óptico. Ou seja, já se tem um processamento inicial da imagem ainda na retina. Dependendo da localização na retina, até 15 a 45 fotorreceptores, tá? Fotorreceptores podem convergir para um único neurônio bipolar, aqui, olha, esse neurônio bipolar aqui. Tá? E a informação depois ela vai de fato fazer a sua conversão para a célula ganglionar. Tudo bem? Então vamos observar com maiores detalhes como esse processo ocorre. Então, se vocês observarem aqui nessa ilustração, ela é semelhante à anterior, tá? Com alguns pequenos detalhes a mais. Então, o que acontece? Cada célula ganglionar, pessoal, aqui está um detalhe, a célula ganglionar, ela recebe informação de uma área particular da retina. Essas áreas são denominadas campos visuais. Até coloquei aqui no detalhe para vocês, olha, campos visuais, tá? E são aproximadamente circulares e estão divididos em duas porções. Então, aqui você vai ter o centro, tá? E uma área circular que é chamada aqui de periferia. Então, cada campo visual para uma determinada célula ganglionar, ele vai ter o que? Um centro e uma periferia, tá? Então, olha, os campos visuais possuem centros, tá? Aqui, didaticamente, ele colocou em amarelo, tá? Envolvidos por uma periferia que a gente chama aqui de cinza, tá? Cor cinza. Então, seguindo o fluxo de informação, o que nós vamos ter aqui? Olha, células bipolares. Aqui, olha, células bipolares são ativadas ou inibidas pela luz dependendo do seu tipo, tá? Ou seja, a informação que chega aqui ao campo visual de domínio de uma célula ganglionar, ela vai sendo refinada, tá? Observe que ela vai sendo modificada à medida que ela passa aqui, olha, dos bastonetes para a célula bipolar e da célula bipolar para a célula ganglionar. Isso que diz assim, olha, as células ganglionares respondem mais intensamente quando o contraste na intensidade de luz é acentuado entre centro e periferia, que é uma coisa que nós vamos ver agora aqui na próxima ilustração. Então, vocês podem observar aqui, nesse esquema, nós temos aqui os tipos de campo visual. Então, aqui, olha, tipo de campo visual, nós temos esses dois tipos aqui, ó. Estão observando aqui, olha, campo centro on, periferia off. Esse on, fazendo uma tradução, seria ligado. E esse off aqui, também fazendo uma tradução, seria desligado. Ok? E esse outro campo aqui, né, é chamado centro off e periferia on. Seria o inverso do anterior, tá? Então, essa organização ela permite que cada célula ganglionar use o contraste entre o centro e sua periferia para interpretar a informação visual. Então, vamos dar uma analisada aqui. Olha. A luz incide no centro, tá? Aqui no centro. Então, o que acontece? A célula ganglionar é excitada pela luz no centro do campo visual, aqui, olha, no centro. Ok? E isso no caso de um centro on, periferia off. Por outro lado, se a célula ganglionar estiver num campo de centro off, periferia on, o que vai acontecer? Olha, a célula ganglionar ela é inibida pela luz no centro do campo visual, porque o campo visual aqui ela vai ser do centro off e periferia on. Tá? Então já é diferente, como vocês podem analisar aí, tudo bem? Então vejam bem, um contraste forte entre o centro e a periferia produz uma resposta excitatória intensa. O que é que tu observas aqui, olha? Aqui, olha, o centro recebendo luz e aqui não sendo incidida a luz sobre a periferia. E aqui o contrário, né? Luz incidindo sobre a periferia, tudo bem? E aqui o centro não recebendo. Então você tem um contraste muito forte entre centro e periferia, tá? Então observando aqui, olha, isso é uma coisa bem interessante. Então, quando acontece esse contraste entre centro e periferia, o que nós temos? Vamos ter uma resposta muito forte, né? Potenciais de ação vão sendo liberados.
ou uma resposta inibitória muito intensa, sem potenciais de ação na célula ganglionar, tá? Então, na primeira e na segunda situação da ilustração, né, o que nós podemos ver? Um contraste, né, pode ser observado muito forte aqui entre centro e periferia. E um contraste fraco entre, digamos, o centro e a periferia gera uma resposta intermediária. Então, você não tem muito contraste entre centro e periferia. Então, geralmente, uma resposta fraca. Tá? Assim que os potenciais de ação emergem do corpo das células ganglionares, eles percorrem, tá, o nervo óptico até o sistema nervoso central, onde são processados. Por isso que o título do slide é processamento além da retina. Então, depois que você tem aquele processamento na retina, a informação lá vai para o córtex visual no lobo occipital. Tá? Então, aqui na imagem, nós podemos observar essas vias de transmissão da informação. Então, você tem aqui, olha, o nervo óptico, tá? Aqui, olha, o nervo óptico aqui no detalhe, penetra, né, no encéfalo, tá? No quiasma óptico, aqui, ó, serve quiasma óptico, tá? Neste ponto, algumas fibras nervosas provenientes, né, aqui, olha, de cada olho cruzam, né, aqui, ó, cruzam para o outro lado para serem processadas no encéfalo. Então, aqui você tem um compartilhamento de informações, tá? Que vão chegar aqui de cada olho até serem direcionadas aqui para o córtex visual. Aqui no detalhe, olha, córtex visual, bem interessante. Então, de modo geral, o que acontece? Olha, o campo visual esquerdo de cada olho é projetado para o córtex visual do lado direito do cérebro. Então, vamos observar aqui rapidinho na imagem o que nós temos aqui. Olha. Vocês podem observar aqui, olha, o campo visual, por exemplo, aqui o esquerdo, olha, campo visual esquerdo, tá? Para onde ele é direcionado aqui, olha. Aqui, olha, campo visual esquerdo, aqui, olha, para o córtex visual do lado direito. Estão observando aqui, olha, campo visual esquerdo para o córtex visual do lado direito. Aqui, ó, córtex visual do lado direito. A mesma coisa verdadeira para o outro lado, olha. O campo visual direito, né? Esse direito é o direito de cada olho, tá? É projetado para o córtex visual esquerdo. Então, aqui, olha, campo visual direito, tem aqui, ó, direito, ele é direcionado para esse córtex visual aqui, olha, o esquerdo. Estão observando aqui, olha, para o esquerdo. Isso é realmente uma coisa bem interessante, né? Esse cruzamento aqui de informação. Então, olha, os dois olhos eles têm visões ligeiramente diferentes dos objetos na zona binocular. Então, aqui, olha, zona binocular, essa zona bem aqui, ó, zona binocular, e aqui, ó, viu? Essa zona aqui, ó, tá? E o cérebro ele processa e integra essas duas visões para criar representações tridimensionais dos objetos. Então, por isso que é muito importante essa zona aqui binocular, tá? E os objetos situados no campo visual de apenas um olho estão na zona monocular. Que ele coloca aqui, olha, zona monocular. Viu aqui no detalhe? Zona monocular. E são vistos em duas dimensões apenas. Mas existe uma diferença aí de acordo com a posição aí em que é focado aí os objetos, tudo bem? Se você consegue ter um campo visual aqui na zona binocular, você vai ver aí em 3 dimensões, né? Se for na zona monocular, é apenas aí em 2 dimensões. Então, aqui eu trouxe para vocês, de um modo geral, as vias sensoriais no encéfalo para os diferentes órgãos dos sentidos. Aqui nós temos, olha, a visão, né? O paladar, aqui nós também temos a audição, tudo bem? Entre outros sentidos. Então, a maior parte das vias sensoriais passa pelo tálamo, tá? E seu trajeto para o córtex cerebral, como nós podemos observar aqui, ó. Então, aqui nós temos o tálamo, tá? Aqui, ó, no detalhe, o tálamo. Então, a maioria das vias sensoriais passa pelo tálamo, que é o que ele coloca aqui, ó. Então, o que é que nós temos aqui? Inicialmente, né, olha, as vias olfatórias, aqui, ó, vias olfatórias, tá?
projetam-se do nariz ao córtex olfatório através do bulbo olfatório, tá? As vias olfatórias, e a maioria das vias olfatórias, elas vão para onde? Primeiramente para o tálamo, tá? Então o tálamo ele modifica e retransmite a informação para os centros corticais. Então aí você tem, por exemplo, uma informação aí que chega primeiramente no tálamo, como você pode aí estar observando nessa ilustração. Aqui, olha, as informações sensoriais aqui, olha, vão para o tálamo, tá? E depois vão aqui, olha, para o córtex auditivo, tá ok? A mesma coisa aí para as outras vias. Aqui em 3, olha, aqui em 3, tá? Nós temos as vias do equilíbrio que projetam-se primeiramente ao cerebelo. Nesse caso aqui, elas vão para o cerebelo. Então, nós temos aqui as vias do equilíbrio, né? E também aqui nós temos as vias olfatórias, tá? Mas no geral a maioria das vias elas são processadas inicialmente aqui no tálamo, tá? Então os sentidos somáticos, tá? Nesse caso aqui, eles são mecanismos, né, nervosos que coletam informações sensoriais a partir da estimulação de receptores especiais espalhados por todo o corpo do organismo. Então aqui na orelha interna, né, só no detalhe aqui em 3, né, há o aparelho vestibular, que eu comentei anteriormente, que possui uma estrutura interna responsável por indicar a posição do corpo de acordo com a gravidade. Então, de um modo geral aqui, essa ilustração ela resume um pouco das vias sensoriais para cada um dos estímulos que são recebidos pelos órgãos dos sentidos. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui foi um resumo da aula sobre fisiologia sensorial, tá? Continuem estudando para aprofundarem um pouco mais o conhecimento dos senhores. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado pela atenção.